Afinal, o que é uma marca? Qual a importância da definição de uma boa marca para a divulgação de alguma coisa ou de alguém? Há uma definição de que marca é um DNA que conecta quem a tem a quem vai visualizá-la. A outra de que é um conjunto de valores, mais que isso, uma identidade que representa uma entidade ou uma ideia. Podem ser nomes, termos, sinais, símbolos que identificam quem a propaga e a diferencia dos outros. Uma expressão de personalidade. Uma marca é tão poderosa que pode substituir a denominação do próprio produto, como por exemplo o caso da Gillette, que substituiu a lâmina de barbear, ou da Bombril, que substituiu a palha de aço. No tempo em que íamos aos supermercados e às farmácias e éramos atendidos somente nos balcões, pedíamos, por favor, uma Gillette, ou por favor, um Bombril. E quantas vezes as marcas que levávamos para casa não eram nem de uma nem de outra marca, mas os produtos sim, eram os que a gente precisava. Nós cristãos também temos uma marca. Gálatas 6,17 diz: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Mas que marcas são essas? A que marcas o apóstolo Paulo se refere? As marcas que um escravo tinha para que soubesse quem era o seu senhor. Existiam escravos chamados escravos de orelha furada. Para entender melhor, temos que compreender que a escravidão para eles era diferente da que entendemos hoje como escravidão. Os escravos hebreus eram escravos para pagar dívidas através dos seus trabalhos. Deus determinou que os escravos hebreus deveriam servir aos seus senhores por 6 anos e no 7º ano estariam livres, sem pagamento, como podemos conferir em Êxodo 21:2. Então, os escravos hebreus eram escravos por dívidas ou também por pobreza extrema. E alguns deles, após aqueles anos de trabalho, apegavam-se tanto aos seus senhores que optavam por voluntariamente continuar sendo escravos daquele senhor até o fim de sua vida. Então, para diferenciá-los, eles tinham sua orelha furada. Podemos conferir em Êxodo 21:6. Portanto, ser escravo de orelha furada simbolizava que você não estava servindo aquele senhor por obrigação, pois já poderia estar livre, mas porque não queria servir a outro senhor. É a isso que Paulo se referia, a essas marcas. As marcas de um escravo de orelha furada diz ao seu senhor que ainda que possa ir embora, não quer fazê-lo, porque prefere servi-lo para sempre. E nós? Será que também carregamos a marca de Cristo com esse enfoque? O preço foi pago, e foi preço alto. O sacrifício de Jesus na cruz, a marca em seu lado traspassado sem piedade, e em suas mãos, pelos furos dos cravos, batidos rudemente pelo pesado martelo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais
mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Olá, irmãos, boa noite. Boa noite também a todos os que nos têm acompanhado nas programações virtuais em celebração ao 55º aniversário de nossa igreja. Hoje, sábado, 5 de setembro de 2020, numa necessária alteração da agenda, já que hoje deveria ser noite de música. Como já explicamos anteriormente, pelo fato de termos compilado um material muito grande, muito rico, que não poderíamos deixar de compartilhar com os irmãos.
o que não nos impede de fazer nossa noite de música. Optamos por mantê-la, exibindo através de um link que será postado tanto no grupo de WhatsApp da igreja, como nos demais canais de divulgação, ao término do culto vespertino de amanhã, domingo, por volta então das 20 horas. Aí sim, estaremos declarando encerradas as celebrações de aniversário nesse formato tão inusitado, mas também que muito acrescentou, sobretudo para nós, que recebemos, compilamos e organizamos todo esse material que nos valerá, inclusive, como documentação histórica, que estará sempre disponível para todos quando desejarem. E isso é maravilhoso. Falamos hoje sobre marca. Hoje serão exibidos testemunhos de irmãos que já foram do centenário, mas que agora estão em outras igrejas, atuando em seus ministérios. Mas somos muito ligados e nos identificamos com a mesma marca, a marca de Cristo. E o amor fraternal que nos une é eterno. E falando em marca, continuamos na temática, já que os nossos convidados vão nos falar hoje sobre marcas do que se foi. Um compilado de coisas que viveram quando estiveram conosco, que marcaram seu coração e cujas marcas levaram consigo. Irmãos da Igreja Batista Quarto Centenário, eu, Helenice, e meu esposo João Batista, estamos aqui para contar uma história que passamos aqui na igreja. O meu esposo chegou aqui em 67, eu cheguei em 70. Estávamos solteiros, nos conhecemos e casamos aqui na igreja. O que me marca nesse momento é que a igreja estava em construção e o meu esposo trabalhou bastante na construção da igreja, colocou vários tijolos e marcamos a igreja ficou construída, marcamos o casamento. O que me marcou foi que naquele tempo não tinha um tapete vermelho, porém tinha um lindo tapete pintado no chão. Isso para mim foi muito bom, muito bonito. Esse é um dos começos. Quero contar para os irmãos que trabalhamos muito aqui na igreja. Muitos momentos felizes. Logo do nosso casamento, veio os nossos filhos. A Elisângela, que foi apresentada pelo pastor Elias, o Everson pelo pastor Haroldo, e depois continuamos no nosso trabalho aqui na igreja. Eu fui presidente da União Feminina, eu trabalhei na zeladoria da igreja e fiz alguns outros eventos de programações da igreja, a qual me marcou bastante também de um dos eventos, que foi um dos aniversários do pastor Haroldo. Eu contei com a boa vontade de alguns irmãos e me contaram a vida dele. E aí eu pude contar à igreja quem era o pastor Haroldo, como se converteu e assim por diante. E me marcou muito porque Esther, no outro dia, me disse assim, foi muito bom. Ele ficou tão emocionado que nem dormiu à noite. Isso é muito bom lembrarmos, né? Então, são pontos importantes da minha vida. Estou feliz porque passei vários momentos felizes aí. O João também foi evangelista, diácono, nós cantávamos no coral, nós fazíamos muito duetos, nós íamos com o irmão Caio de caminhão, de Kombi, quando as congregações começaram a ser inauguradas na nossa igreja, foi pontos importantes para nós. Até hoje, nós temos em mente os bons momentos que passamos aí. E eu sou feliz por isso e eu quero parabenizar a igreja pelos seus 55 anos, né? Estamos muito felizes por isso. O João está emocionado, não está falando, irmãos, porque ele teve um AVC. Mas eu vou surpreender os irmãos na hora que eu terminar de dizer aquilo que contei aí para os irmãos. Então, o João vai falar comigo. O João vai falar comigo agora. Amém. Fala. Amém.
Amém, irmãos. Feliz. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Quarto Centenário. Venho aqui falar um pouquinho da minha trajetória nesta amada igreja, que completa seus 55 anos de existência. Eu cheguei na Igreja Batista do Quarto Centenário por volta de 1977, juntamente no ano que o pastor Haroldo assumiu o pastorado desta amada igreja. Cheguei, vinda da Igreja Batista Beriana, onde estava com os meus pais, e fui ficando aí com a minha outra família, com a parte da minha família, que é a Helenice de Souza Nunes Santos e o João Batista dos Santos. Passei a minha adolescência toda nesta igreja, onde tive o meu chamado para o Ministério de Música. Assumi o coro da Igreja Batista, dado a oportunidade através do irmão João Batista Fernandes, nosso amado regente. Coloquei-me como regente desse coro durante 25 anos. E foi muito marcante essa trajetória na Igreja Batista. Tive muitos amigos, muitas aventuras musicais, e entre elas, o que me marcou demais foi a cantata feita a Rei dos Reis, que foi o primeiro musical dessa igreja. Neste musical, nós atuamos juntamente com o corpo teatral. E foi marcante, porque algumas pessoas que não participavam ativamente deram ali todo o seu amor, o seu empenho. Participei desse coro, como já disse, 25 anos. E aprendi muito. E agradeço a Deus toda essa oportunidade de ter me desenvolvido aí na Igreja do Quarto Centenário. Fui membro desta igreja durante 33 anos. Logo após, nos anos 90, os meus pais vieram também e participaram desta igreja. O meu pai, Jeremias Conigeiro, e minha mãe, Ruth Conigeiro, que já estão na glória, e também o meu irmão, Jeremias Conigeiro Júnior, que também foi atuante aí na nossa igreja. Falo nossa igreja porque me sinto ainda pertencente a esta membresia. Deixo aqui os meus parabéns a todos os da igreja, aos irmãos, aos pastores amados, e fico feliz em poder fazer parte dessa trajetória desta amada igreja. Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem juntos, unidos por muitos mais anos na Igreja do Quarto Centenário. A paz, irmãos, é motivo de alegria nós estamos voltando hoje, não em corpo presente, né, como gostaríamos que todos nós tivéssemos, mas tendo a oportunidade, através desse vídeo, demonstrar a nossa alegria pelos 55 anos da nossa igreja, que para mim o Quarto Centenário continua sendo a nossa igreja, pelos momentos que nós aí passamos, pela liderança que tivemos. Para a nossa vida foi Quarto Centenário. Então, desejando que todos os irmãos que hoje estão aí, aqueles que foram do nosso tempo, sabem, nosso trabalho, aquilo que nós fizemos, que Deus continue abençoando a igreja, o seu pastor, toda a liderança, e que frutos possam ser colhidos, tão logo tenhamos a oportunidade de nos ver pessoalmente. A paz, irmãos, queremos saudar os irmãos em Cristo Jesus e falar da nossa saudade. Da MCM, que eu fui presidente, participei muito, das crianças que eu e tia Dorcas, nós cuidávamos lá no berçário, e de outras coisas mais, cantina e tudo mais que nós participamos. Então nós temos saudade desse tempo. Pena que vocês estão longe, nós também, senão nós estaríamos com vocês, com certeza. Em nome de Jesus, eu desejo que vocês continuem nessa jornada maravilhosa que vocês estão fazendo e logo retornem para a igreja junto com os seus pastores. Então, vamos em breve nos ver e temos a certeza que o Senhor nos dará a oportunidade
de nos encontrarmos aí. Se não nos encontrarmos aí, nos encontraremos no céu. Amém. Um abraço a todos os irmãos. Amém. Olá, irmãos, a graça e a paz. É bom poder estar com os irmãos de novo, mesmo que participando através desse vídeo. Muitos me conhecem, mas tem muita gente nova, eu percebo que tem muita gente nova na igreja também. Então, eu sou o Márcio Fraia, fui membro dessa igreja quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos, foi quando eu fui para essa igreja. Morava ainda na Vila Nova York. Então, nós estamos participando, parabenizando a igreja pelos 55 anos, e que Deus abençoe os irmãos grandemente e que venham mais 55. A minha participação pela igreja foi muito marcante na área de ensino, né? Na área da liderança, na área do ensino da palavra, e que nos deram essa base firme para não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. E outra participação muito importante, marcante na minha vida também, é a área da música, né? A igreja sempre foi por excelência na área musical, dedicação de todos os músicos que passaram por aí, e vemos que essa dedicação vem até hoje também. Então eu carreguei essa raiz, né? Eu carreguei essa incumbência da área musical, e hoje sou regente, fui regente aí na igreja também, e hoje sou regente aqui na Igreja Batista em Ribeirão Pires, com um coral que nós formamos já vai indo para 12 anos. Né? Então nós agradecemos a participação, um grande abraço e muita saudade de vocês. Olá, irmãos, graça e paz. Estou muito feliz de estar participando desse vídeo, comemorando 55 anos da igreja do quarto centenário. Irmãos, eu cheguei nessa igreja, eu era recém-convertida e recém-casada, e essa igreja me recebeu de braços abertos, e o que me marcou foi a MCM, né, ter me convidado a participar das reuniões, e logo após comecei a participar de um projeto que a igreja tinha, que era os almoços aos domingos. E a Silvia Mara, que estava encabeçando esse projeto, me convidou, eu fui trabalhar junto com ela. Logo após, ela e o Júlio foram para a congregação e eu fiquei responsável. A presidente da MCA na época era a Helenise, né? Deu bastante apoio para nós, e eu comecei a trabalhar junto à cantina, junto aos projetos da igreja, e isso me remeteu a fazer a faculdade de gastronomia. Hoje eu sou formada em gastronomia, e foi graças a essa experiência que eu tive com a igreja. Chegando aqui em Ribeirão Pires, logo depois que fui convidada a trabalhar junto à cantina e junto a eventos da igreja. E isso já perdura 13 anos que nós estamos na igreja, em 13 anos eu estou trabalhando nesse ministério. Foi muito gratificante, então eu agradeço, e eu deixo aos irmãos o Salmo 133:1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E a época que nós passamos pelo centenário foi realmente de união. Os meus 2 filhos também foram apresentados nessa igreja, então eu guardo muitas lembranças. É isso. E 2 particularidades para que nós possamos ir para finalizar. A primeira foi quando a Mariane nasceu, que nós apresentamos aí na igreja, né? E aí vou pedir para a Mariane vir aqui. A Mariane, primeiro vem a Mariane, tá? Ela vai sentar no lugarzinho dela, tem um porquê. Isso, aí está a Mariane. Quando a Mariane foi apresentada, o pastor Haroldo nos chamou a atenção por uma coisa que nós não nos ativemos para isso. Foi o nome dela, Mariane. Né? O Mariane foi a junção do Márcio com Mariane, né? Com Giane. Márcio com Giane. Foi o M-A-R do Márcio e o Iane, né? Deu a Mariane. E isso foi muito interessante. Então, nós gostamos, né? Foi uma coisa bem assim observada pelo pastor Haroldo. E aí o meu filho, o Felipe, né, que é o nosso caçulinha, ele vai vir aqui rapidão, Felipe, para nós podermos encerrar esse vídeo. E aí então veio o Felipe, esse garotão aí, né, com 15 anos, a Mariane com 21, e nós gostamos daquele acróstico que foi feito, né, no nome da Mariane. E agora os irmãos observam que atrás de nós aqui tem aqui o nome do local onde nós moramos, que
que é o Recanto Magia FM. Então não tem nada a ver com uma rádio FM. E magia não tem nada a ver com misticismo, né? De forma alguma. Mas sim é a junção de todos os nomes aqui, né? Então magia é Márcio, Giane, o FM, Felipe, Mariane. Nós gostamos da brincadeira. Valeu. Que Deus abençoe os irmãos, então, pelos 55 anos mais uma vez. Ok? Um abraço e até lá. Tchau, tchau. A Igreja Batista do Quarto Centenário foi marcante para mim nas 3 etapas da minha vida: na infância, na adolescência e na juventude. Na infância, eu tive a oportunidade de participar da EBF, Escola Bíblica de Férias, e também tive a oportunidade de participar da EBD, das classes, e eu lembro bem de algumas professoras em especial, as professoras Dorcas, saudosa irmã Dorcas, irmã Ruth, professora da EBD, e também eu tive a oportunidade de participar das peças nos períodos do Dia dos Pais, do Dia das Mães, a peça de Natal, e foi muito marcante para o meu desenvolvimento na vida cristã. Na adolescência foi marcante a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu lembro muito bem das classes Adolescer. Na classe Adolescer eu aprendi muitas coisas, entre eles levar em primeiro lugar em todas as decisões o Senhor, buscar através do estudo da palavra e através da oração. E isso foi muito importante também para as decisões no futuro, decisões na minha vida estudantil e na minha vida profissional, ao qual eu continuo seguindo, buscando a direção do Senhor sempre em primeiro lugar. Na juventude foi marcante através do Coral Jovem Restauração. E eu vou contar uma experiência para vocês. Foi no ano de 1999, no Natal, na véspera do Natal, e nós estávamos ensaiando lá na igreja. E eu não lembro bem a música que nós estávamos ensaiando. Porém, tinham duas pessoas que estavam pintando a igreja, porque a igreja estava em reforma, principalmente para as programações do final de ano. E um deles não era cristão. E ele, ao ouvir a música, ele comentou com um amigo dele, que era cristão, o seguinte: puxa vida, como que é? Que música linda, que música. Um dia eu vou frequentar a igreja. É muito lindo servir ao Senhor. E ele ficou muito impressionado com os jovens cantando. Como resultado, alguns anos depois, ele testemunhou que a semente do Evangelho foi através daquele cântico, do cântico no final do ano, cantado pelo Coral Jovem. E ele veio aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E está firme com Jesus até hoje. E isso é um motivo de grande alegria e de grande recordação que eu tenho da Igreja Batista Quarto Centenário. Teca, o que faz lembrar você desses vinis neste mural? Olha, Vânia, esses discos me lembram o tempo em que nós ensaiávamos os conjuntos na Igreja Batista do Quarto Centenário. E era um tempo que nós não tínhamos partitura. E as letras das músicas que nós cantávamos eram escritas na lousa e no giz. E nós tínhamos que ouvir muitas vezes esses discos para poder tirar as nossas vozes, soprano, contralto, tenor, baixo. Então, voltávamos para casa, ouvíamos muito disco, até que a mãe dizia assim: menina, desliga essa vitrola porque você vai furar esse disco. Ah, é verdade. E esse tempo nos deixou muitas marcas. E este mural vai nos ajudar a resgatar essas marcas. Vamos ver? Vamos ver. 1965 nos marcou muito, porque foi a construção do templo. Eu era pequena, mas me lembro perfeitamente aqueles homens, os membros da igreja, pendurados naqueles andaimes, nas madeiras, era pegando cimento, água, areia, enquanto as mulheres ficavam na cozinha preparando uma deliciosa feijoada.
Me lembro aquela mesa na hora do almoço, cheia de gente, alegre, sorrindo, feliz. Aquilo me marcou muito porque estavam felizes, porque estavam construindo a casa do Senhor. E eu me lembro isso com muito carinho. Eu era pequena, mas esse momento não sai da minha memória, porque impactou muito a minha vida. Muito bom. Mais uma marca, Vana? Vamos ver. 1975. Aqui a igreja passava por uma outra marca, mas não tão feliz quanto essa, porque nesse ano aprove ao Senhor chamar para si o pastor Agenor. Então, a igreja se despedia do seu grande pastor. Eu só tinha 9 anos de idade, mas ouvia muitas histórias a respeito dele. E me lembro poucas coisas, mas me lembro sim como ele era amoroso com as crianças, um pastor de oração, um pastor tão presente, tão consagrado, e o seu testemunho ficou. Foi preservado o jornal daquele ano e da reportagem do velório do pastor. Ele era tão querido, tão carismático, que a história dá conta de que cerca de 1000 pessoas compareceram naquele culto de despedida. E no seu cortejo, cerca de 130 carros seguiram, mais 3 ônibus lotados de gente se despedindo do pastor, que deixou um grande legado. E hoje ele recebeu uma justa homenagem em que a rua da igreja levou o nome dele, Pastor Agenor Caldeira Diniz. Por quê? Foi um homem de Deus que nos deixou um grande legado de liderança. Ah, me lembro disso. Em 1979, me lembra Escola Bíblica Dominical. Nesta época, a igreja era muito animada, tinha excelentes professoras. E outra, nós íamos com muita alegria para a casa do Senhor e participar da escola bíblica. E era tão animada essa nossa igreja que eles faziam concurso. Muitos concursos. E entre eles, um deles, eu ganhei o meu disco. E eu fiquei muito feliz, surpresa por ter ganho, mas muito feliz. Um disco de Feliciano Amaral. Aquilo me marcou bastante. Por quê? Não só porque ganhei, mas porque eu ganhei a principal, que é o conhecimento da palavra de Deus. E me deixou muito feliz e animada para continuar seguindo a palavra de Deus, né? Inclusive tem uma dedicatória aqui. A jovem Divanira, com os parabéns da Escola Bíblica Dominical pela sua participação. Não diga não, era o tema do concurso. E quem assina, na ocasião, Genival Gomes da Silva, 23/9/1979. Parabéns, Vana. Obrigada. Agora é minha vez. 1990, aqui sim um ano marcante e que eu trago na memória com muito carinho e com muita nitidez, a igreja em pé, cantando, louvando ao Senhor pelo seu jubileu de prata. E nesse ano a marca foi o aniversário de 25 anos e cantávamos uma música que foi hino oficial, cuja letra foi escrita pelo pastor Gioia Júnior. Vamos lembrar dessa letra, Vana? A mensagem do Calvário proclamemos com amor, pois a quarto centenário é uma casa de louvor. 25 longos anos de trabalho e oração, anunciando a boa nova de Jesus e a salvação. Evoquemos do passado doces nomes de pastor, eis Elias e Coelho, Marciano e Agenor,
hoje Haroldo nos comanda, com coragem, fé e amor, nessa quarto centenário, para a glória do Senhor. É de prata o jubileu, rumo ao ouro vamos nós, com amor obedecendo, de Jesus a doce voz. Mas ainda temos 2 discos. Vamos tirar? Juntas! Juntas. Vamos Juntas! lá. Vamos tirar! 2020? Ué, mas 2020 é a igreja de hoje. E o que significa isso? Significa que o melhor está por vir. Em que sentido? No sentido de que, Ivana, hoje nós estamos separados da igreja quarto centenário, mas haverá um tempo em que estaremos juntos para sempre. A igreja unida, agora em glória, a igreja triunfante, que há de reinar para todo sempre, e nós não mais estaremos limitados pelo tempo, espaço, anos, de forma alguma. Sabe aquela mesa em que estávamos todos unidos? Haverá um dia que esse dia chegará. Amém. Portanto, igreja, parabéns, que Deus continue abençoando vocês na longa jornada até que Cristo volte. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Saudações, amada Igreja Batista em Jardim Quarto Centenário. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Bumbers. Estou aqui com a Renata, minha esposa, estou com os meus filhos, Vinícius e o Alexandre. E não há como falar da nossa história, né, sem falar da igreja, Jardim Quarto Centenário. Igreja em que os meus pais se casaram, que os pais da Rê se casaram, onde nós nascemos, fomos apresentados, nos conhecemos, onde nós nos casamos, onde nós tivemos os nossos filhos, apresentamos eles. E para nós é um privilégio, uma alegria muito grande poder representar as nossas famílias, né? Eu representando a família Bumbers, a Rê representando a família Azevedo Batista, e nós fomos os privilegiados de sermos o elo dessas duas grandes famílias. Então, quero aqui deixar os parabéns à igreja, e o meu desejo do fundo do meu coração é que a igreja continue avançando, continue sendo luz, continue sendo sal e continue com o principal objetivo, que é seguir levando o Evangelho de Cristo. Meus parabéns, igreja. Olá, igreja, parabéns, parabéns a todos os envolvidos. É um privilégio para nós fazermos parte também de um pouquinho da história da Igreja Batista do Quarto Centenário. Como o Márcio falou, nós fomos o elo de 2 grandes famílias que foram fundadoras dessa igreja, e hoje estão relembrando um pouquinho da nossa história, um pouquinho só do que nós vivemos. Lógico, foram momentos marcantes, momentos alegres, momentos tristes, mas isso é igreja. Igreja é você saber compartilhar. Igreja é orar um pelo outro. Igreja é você poder contar com o outro. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns, igreja e querida igreja do nosso coração. Parabéns. Em tempos difíceis, tenho coisas boas a contar. Marcas do que se foi. Lembranças boas. Eu sou Filomena Pereira da Costa, tenho 61 anos. Estive membro da Igreja Batista em Quarto Centenário de 1977 a 2015. Enquanto estive membro nesta igreja, participei ativamente de diversos ministérios, dentre eles Ministério Infantil como professora de crianças, professora de jovens, líder de Mensageiras do Rei,
presidente da MCA, que hoje é MCM, secretária da igreja e coralista. Das atividades que participei nesta igreja, uma que me marcou muito e que me deixa muito saudosista é o Ministério de Teatro. Fazíamos teatro nos finais, todo final de ano, tinha um grupo de teatro do qual eu fazia parte. E tenho muitas lembranças boas desse grupo. Outra lembrança muito boa que tenho é das Mensageiras do Rei, daquelas meninas que participavam das Mensageiras do Rei nos idos anos 70 e 80. Dentre essas meninas, né, vou dizer alguns nomes, não posso dizer de todos porque o nosso tempo é pouco aqui. Selma Rico Alencar, Estela Rosendo Rico, a Kátia, filha da Terezinha, a Viviane, filha da Helena, a Débora, filha da Delfina, a Lília Bombers, filha da Ruth, a Leila, filha da Célia Bombers, a Elisângela, filha da Helenice, a Luciane e a Andréia, filhas da Luísa, e a Ana Paula, nossa mascotinha, filha da Ivone. E outras meninas, tivemos muitas outras meninas que participaram, que deram grande contribuição para as Mensageiras do Rei, do qual eu me lembro muito, que ficou muito forte, uma marca muito forte em nossa igreja e em minha vida. Lembro-me também de muitas pessoas de lideranças, mas eu vou elencar 3 pessoas que marcaram a minha vida. A irmã Rosumira Pena, que ainda é viva, a irmã Ladi e o Chiquinho, Francisco Carlos, que esses 2 últimos já partiram para a glória. Também alguém que marcou muito a minha vida nesses anos é o pastor Haroldo, que chegou junto comigo na igreja, né? Eu cheguei, logo em seguida ele chegou e está até hoje. Eu sou grata a Deus por ter esse pastor, pelo carinho dele, da família dele, para comigo e para com a minha família. Agradeço a Deus também por todos os irmãos, por cada irmão. Deixo o meu carinho a cada irmão dessa igreja, dessa amada igreja. Desde o início de 2016, eu estou na Igreja Batista Ebenezer, em Caldas Novas, Goiás. E vida que segue. Aqui eu continuo professora do Departamento Infantil, sou diretora da IBD, sou primeira secretária e presidente da MCM. Agradeço a Deus por esse privilégio de continuar trabalhando para o reino de Deus. Agradeço também à Igreja Batista de Quarto Centenário por, nestes longos anos, 38 anos, vivenciar comigo todos os momentos pessoal e profissional da minha vida. E aproveito para deixar os meus parabéns. Parabéns, Igreja Batista em Quarto Centenário, pelos seus 55 anos. Para mim é um privilégio falar de Igreja Batista do Quarto Centenário e também falar do meu chamado ao Ministério de Música, porque são histórias que se entrelaçam. Era ano de 2003, os grupos da igreja haviam se organizado para um musical de Páscoa, Vivo Está. Eu estava esperando o momento do coro jovem entrar para cantar, e nesse momento, enquanto eu estava nos bastidores, o coro principal da igreja estava cantando a música Para Cumprir Teu Chamar. E o Senhor falou grandemente comigo através dessa música, e a minha resposta foi sim ao Senhor: eu quero cumprir o teu chamar, e eu registro esse como o momento do meu chamado ao ministério. Após alguns anos, cursei música sacra com concentração em regência, e a igreja, o pastor Haroldo sempre me incentivaram e me deram abertura para trabalhar, para praticar o que eu vinha aprendendo na faculdade teológica, e a igreja teve um papel de extrema importância, de extrema valia na minha vida, nesse sentido. Em 2010, na ocasião da minha formatura, pude realizar na igreja o meu recital, e grande parte do meu coro de formatura era formado pelos irmãos da igreja, meus amigos queridos, meus irmãos queridos. Foi uma forma linda e muito presente para mim
de sentir ainda mais o apoio que eu já tinha sentido da Igreja Batista de Quarto Centenário. Em 2013 eu me casei, passei a congregar na Igreja Batista Nova Jerusalém e lá também tive oportunidade de servir ao Senhor dentro do Ministério da Música, através de coros, conjuntos e liderança. E no ano de 2015 o Senhor nos chamou para a Igreja Batista de Vila Matilde, onde meu marido, o pastor Cristiano Bernardo, tem pastoreado lá desde então. E lá também o Senhor tem usado a minha vida para a glória dele, para trabalhar no Ministério de Música, na liderança, no preparo e também na regência do coro. Então, aquele chamado que começou lá em 2003, ele ecoa até hoje, está sendo vivido e às vezes quando bate um desânimo, algo assim, eu trago à memória o que me dá esperança, daquela jovenzinha sentada na escada esperando o coro jovem cantar e o Senhor convidou para cumprir teu chamado. Quero parabenizar a igreja por mais um aniversário, dizer que os irmãos continuem minhas orações. Calma aí. Pode ir, amigo. Irmãos, estou muito feliz por essa oportunidade que me deram de falar um pouquinho da minha vida aí na Igreja Batista do Quarto Centenário. Eu cheguei no ano de 1991, ainda menino, com 13 anos, e a igreja me recebeu muito bem. Minhas irmãs estavam procurando igreja durante a semana, e foi naquela semana que os jovens fizeram o Instituto de Verão. E eu fui em toda semana e concluí no domingo. E com certeza aquilo foi muito forte para mim e aquela sensação foi muito boa. E eu falei, essa é a igreja que ficarei. Pois bem, naquele mesmo ano eu me batizei, foi no ano de 91, foi uma bênção eu estar aí na igreja. O pastor Haroldo foi o meu pastor na classe de catecúmenos e ele me instruiu muito bem. E eu no dia 20 de agosto daquele ano eu me batizei na igreja. E o ano que vem, em 2021, faz 30 anos que eu cheguei à Igreja do Quarto Centenário. Nunca me senti fora da igreja, porque todo ano sou convidado a estar aí com vocês no aniversário da igreja, ou na Páscoa, ou Natal, ou Ano Novo. A Sandra sempre me convida, eu tenho uma participação musical. Então, as minhas origens musicais vieram aí da Igreja Batista do Quarto Centenário. Foi assim onde eu aprendi a música... A música na igreja, a música litúrgica, com os coros, cantei nos coros com 13 anos de idade, e sempre que eu volto ao Quarto Centenário, uma sensação, um sentimento muito gostoso, é um sentimento de muita emoção. Fiz questão de gravar esse vídeo aqui na Catedral, onde hoje eu sou maestro, porque a Igreja Batista do Quarto Centenário foi uma escola para mim. Então aí que eu aprendi os hinos, aí que eu aprendi a reger, e aí que eu tive meus primeiros professores, quando estive em São Paulo, quando cheguei em São Paulo, o irmão Aparecido, o irmão João Batista. Então a igreja, para mim, foi uma grande escola, a parte eclesiástica, foi uma vida inteira em que eu pude aprender em tudo, a música, o evangelho, como família, o pastor Haroldo sempre me acolheu com sua família. Então assim, que a Igreja Batista do Quarto Centenário continue sendo essa igreja de expressão, essa escola que formou tanta gente assim, como eu saí daí com essa vontade e fui para diversas denominações. Então, que Deus abençoe o pastor Haroldo, abençoe a sua família e a todos os membros da igreja nesse momento ímpar que tem vivido, um ano diferente, mas com certeza as comemorações serão feitas do mesmo jeito. Então, um beijo muito carinhoso para toda a comunidade, para toda a igreja. Vamos agora abrir um espaço aqui para duas famílias que também foram muito importantes para a história do centenário.
Uma em forma de breve clipe, onde poderíamos matar a saudade através de fotos recentes deles, e outra através do testemunho da caçulinha da família. O primeiro caso é a família Freire. A saudosa irmã Valmira, suas filhas Raquel e o esposo Osvaldo, a Ruth e o esposo em memória, o querido e sempre em nosso coração Carlos, a Leia e o esposo Silvio e o José Freire e sua esposa Marisa. Também os netos da irmã Valmira, o Carlos Júnior, a Lília, a Rosane, o Carlos Eduardo Dudu e sua esposa, o Rafael e sua esposa e a Flavinha e seu esposo. Família muito ativa, de irmãos muito talentosos, sobretudo na área da música. A segunda família é a família Bramick. A Vilca, filha mais nova, fez questão de providenciar um testemunho lá de onde está morando, Portugal. Além de vasto material que nos encaminhou, que já compilamos, para em próxima oportunidade fazer conhecer aos irmãos. Verdadeiros tesouros. Mas já vamos colocar um ao término do testemunho dela, que é um hino entoado e gravado em fita cassete nos anos 70. Essa fita está guardada até hoje com os pais da Vilca, os irmãos Zening e Maria Esteves Bramick. Nela estão cantando o pastor Agenor e sua esposa, a irmã Dorcas, a primeira estrofe do hino 155 do cantor cristão, O Grande Amigo. Olá, meu nome é Vilca, para quem não conhece ainda, eu sou a caçula da família Bramick. Meu pai é o Henning, minha mãe Maria, e meus irmãos são a Isabel, o Alfredo, a Valtraut e a Miriam. Eu vou relatar, com muita alegria, né, que a gente participa da comemoração do 55º aniversário dessa igreja. Hoje eu vou estar representando a família Bramick através de um relato dos meus pais, de como foi a chegada da nossa família na igreja. Começamos a frequentar a Igreja Batista em Jardim Quarto Centenário, logo no começo do início da década de 70, onde o templo ainda era de madeira, com portas largas na entrada, tipo um estábulo, mais um local aconchegante. Fazer parte desse tempo fez toda a diferença em nossas vidas, pois ali começou uma amizade cristã que perdura até hoje, tanto conosco como pelos nossos filhos. Sentimos falta daqueles que já descansam nos braços do Pai, mas que também são sempre eternos em nossos corações. Lembramos também das reuniões dos jovens na casa da irmã Anne Prochaska, que morava em frente da igreja, e das flores que colhia do quintal para enfeitar o templo. As visitas em nossa casa pelo pastor eram frequentes, e um pouco desses momentos ficaram registrados numa fita cassete que nos traz um pouquinho da presença marcante do pastor Agenor e da irmã Dorcas, que para todos sempre foi a tia Dorcas, momentos de adoração, ternura e o prazer da comunhão. Que possamos permanecer juntos na fé e, quando achar em alguns momentos que nos falta paz, poder ter a certeza que podemos levar tudo a Deus em oração. Mais chegado teu irmão, Senhor, manda que
paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Chegamos ao final de nossa programação de hoje e, como sempre temos feito, vamos encerrar com um momento musical. Presente, desta vez do irmão Cauê Sinelli Dias, que já esteve atuando em nossa igreja na área de música e que muito nos auxiliou na área e ainda nos tem auxiliado, atendendo-nos prontamente em todas as nossas solicitações, sempre com alegria, boa vontade e amor. Ele apresentará o hino Glória e Honra, da cantata Deus em Nós, de Dom Moen. Sim, ao Senhor toda a glória e toda a honra sempre. Um descanso restaurador a todos e até amanhã, 20 horas, com o encerramento oficial de nossas festividades. Boa noite, queridos irmãos, amada igreja do Quarto Centenário. Boa noite, é um prazer estar com vocês de novo. Eu primeiramente quero parabenizar a igreja pelos seus 55 anos, que a igreja continua a ser viva e eficaz ali no Quarto Centenário. É muito bom estar com os irmãos. E a Sandra me pediu para contar um pouquinho da nossa história e de como nós nos achegamos ao Quarto Centenário e o tempo que nós ficamos aí com os irmãos. Trabalhamos na área da música, né? Chegamos aí em 2015, agosto de 2015, era a época de aniversário da igreja. A irmã Sandra nos chamou para ajudar no coro, né? E aí, logo em seguida, houve uma possibilidade, né? E uma necessidade do coro de um regente. Nós estávamos à disposição de Deus, né? Na graça de Nosso Senhor. E então começamos a ajudar os irmãos, fizemos ali o Natal de 2015 com uma série de músicas. Depois em 2016 continuamos, fizemos aí um encontro entre Vila Antonieta e o Quarto Centenário na Páscoa, foi muito abençoador. Continuamos no ano de 2016 juntos, fizemos o aniversário da igreja em 2016, fizemos o Natal de 2016 no cantata Adorai, foi com coro e orquestra. Fizemos no aniversário de 2016, nós fizemos a cantata Deus em Nós, também com um grupo de instrumental e o coro. Natal também com um grupo instrumental e o coro. E aí em 2017 nós nos despedimos com muita dor no coração dos irmãos para assumir o Ministério de Música em Vila Antonieta. Então este tempo de um ano aí junto da igreja foi um tempo muito abençoado e abençoador, foi muito árduo, foi de muito trabalho, foi de muita doação, e eu creio que foi da nossa parte e da parte da igreja também. Foi um tempo muito gostoso em que podemos partilhar da comunhão dos irmãos e partilhar dessa graça de Deus na vida dos irmãos e na nossa vida. Então nós somos gratos à Igreja Batista de Quarto Centenário por tudo que proporcionou para a gente nesse quase um ano e meio que nós ficamos aí com os irmãos trabalhando. Levo comigo os irmãos o amor e o carinho que os irmãos têm para com a música, para com o coro. Diversos irmãos, né, mesmo em estado de doença, né, de dificuldade, estavam ali junto do coro, e que o Senhor possa continuar a abençoar a amada igreja, continuar a abençoar os amados irmãos, o pastor Haroldo, e aí que o Senhor possa, né, conduzir o seu povo enquanto lhe aprouver, e que a graça de nosso Deus não venha a faltar sobre a vida da igreja. Grande abraço a todos, que mais um ano possa ser celebrado na presença do nosso Deus e que revigora as esperanças a cada manhã. Deus abençoe os irmãos. Quando pensa em seu amor e no quanto se entregou,
naquela cruz. Com seu sangue me comprou, sua vida entregou para me salvar e libertar. A glória e a honra ao Filho do bom Deus, Cordeiro que venceu. A glória e a honra, sobre o trono ele está, para sempre reinará. Nome igual não há, nem tão digno de louvar. Cristo amou e perdoou, sua morte nos remiu, mas da morte ressurgiu. Vivo está e reinará. A glória e a honra ao Filho do bom Deus, Cordeiro que venceu. A glória e a honra, sobre o trono ele está, para sempre reinará. Lá na cruz todo preço já pagou, com poder sobre a morte triunfou. Triunfou. A glória, a honra ao Filho do bom Deus, Cordeiro que venceu. A glória e a honra, sobre o trono ele está, para sempre.